Bem, não, na terça vocês vão notar, eu tô rouca e tô tossindo bastante. Não conseguia mesmo falar. E hoje a nossa aula é um pouco rápida. Então já é para começar, não é para esperar tanto. Nós paramos nos princípios, nas principais substâncias orgânicas, né? E ali, essa parte agora do nosso estudo, são só as substâncias. E destilação, alguns exercícios que a gente pode fazer junto e só. Então, começando pelo clorofórmio, CHCl3, é o triclorometano, conhecido também por triclorometano, é um líquido incolor e volátil que produz efeito anestésico, é o clorofórmio. Por ser muito volátil, ele absorve calor da pele. O que ocorre é que a temperatura reduzida, os nervos sensitivos não exercem suas funções e a sensação de dor também é diminuída. O clorofórmio, ele junto com uma substância cheirosa, digamos assim, um amaciante ou um shampoo, ele também tira o chulé, né? Só para que vocês possam saber, mas sempre é bem pouquinho clorofórmio e mais o amaciante, essa solução cheirosa. Suas aplicações corretas são lavagens a seco para remoção de manchas, condutor de calor em extintores de incêndio, produção de corantes e pesticidas, uso como solvente analítico e industrial na extração e purificação de alcaloides, antibióticos, vitaminas, óleos, borracha, resinas, gorduras, agentes de polimento, graxas, entre outros. Constituinte de alguns cosméticos e medicamentos, dentre outras medicações. Este é o clorofórmio. Ele serve para muitas coisas. Desculpe pela tosse, né? Mas vai acontecer durante a minha fala. A acetona é a propanona. C3H8O3. Este composto é utilizado no mundo todo como removedor de esmaltes. Seu nome químico é propanona e, se mal utilizado, pode causar danos graves à saúde. Pode causar severa irritação no trato respiratório, náuseas, vertigens e sonolência. A temperatura ambiente é um líquido volátil, inflamável, incolor, solúvel em água e em outros solventes orgânicos. Essa última característica faz com que a acetona seja usada principalmente como solvente, não só dos esmaltes, mas de tintas, vernizes, fibras de vidro, na extração de gorduras e óleos de sementes vegetais, como a soja, o amendoim e o girassol. E na indústria alimentícia também. É usada também na produção de anidrido acético, na preparação de clorofórmio, iodofórmio e bromofórmio, na produção de medicamentos como dissolvente da celuloide. Tem que tomar muito cuidado, né? Quem arruma unha, pinta, tem que utilizar sempre com um pouquinho de água ou um pouquinho de óleo para facilitar e não ficar irritado, né? Porque ela causa irritações. O formol é o metanal, CH2O. É um composto líquido claro com várias aplicações, sendo usado normalmente como preservativo, desinfetante e antisséptico. É usado para embalsamar peças de cadáveres, mas é útil também na confecção da seda artificial, celulose, tintas e corantes. Soluções de ureia. Boa noite, Bruno. Tioureia, resinas melamínicas, vidros, espelhos e explosivos. O formol também pode ser utilizado para dar firmeza aos tecidos, na confecção de germicidas, fungicidas agrícolas, né? Na confecção de borracha sintética,
na coagulação da borracha natural. É empregado no endurecimento de gelatinas, albuminas e caseínas. É também usado na fabricação de drogas e pesticidas. Antigamente, o formol ele causa câncer. E antigamente se usava nas unhas para que elas ficassem duras, né, fortes. Aí ficavam maravilhosas, unhas maravilhosas. Em 1995, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC, classificou esse composto como sendo carcinogênico para humanos por produzir efeitos na reprodução para humanos. Antigamente era utilizado como sonífero e anestésico em procedimentos cirúrgicos. Se usa também para deixar os cabelos bem lisinhos, né? Mas agora não se está usando mais pelas consequências. A pessoa saía totalmente irritada, principalmente os alérgicos a várias coisas, e destrói toda a fibra, né, do cabelo. O formol é tóxico quando ingerido, inalado ou quando entra em contato com a pele por via intravenosa, intraperitoneal ou subcutânea. Em concentrações de 20 ppm, que são partes por milhão, no ar causa rapidamente irritação nos olhos, e a gente, quando está fazendo alisando o cabelo, alisando o cabelo, né? Quando a pessoa passa a chapinha, já é um pavor, né? O cheiro, os olhos já começam a ficar irritadiços. Sob a forma de gás, é mais perigoso do que em estado de vapor. Então, são várias consequências, né, que esse polígrafo mostra para vocês. O eteno, o etileno, C2H4, é o hidrocarboneto mais simples do grupo das olefinas, tendo como uma das principais aplicações o amadurecimento das frutas, pois esse gás é produzido por elas. Quando queremos que a fruta amadureça, como por exemplo as bananas, deve-se colocá-las em ambiente fechado ou embrulhadas em jornais, pois dessa forma o gás etileno não é liberado pelo ar, mas sim aprisionado. É por isso que, se colocarmos também uma fruta mais madura perto de outras, elas vão amadurecer mais rápido, pois a fruta madura liberará o gás etileno. Boa noite, Marcelo. Podendo também ser utilizado em intervenções cirúrgicas como anestésico moderado. Na indústria, quando na presença de ácido sulfúrico, produz-se etanol, álcool comum, e é utilizado na fabricação do polietileno, o plástico, né, de amplo uso. As propriedades do polietileno dependem da técnica usada de polimeração. Por exemplo, quando tem abacate, eu coloco dentro do balcão da pia e deixo ele ali um dia e meio, na escuridão total, em seguida amadurece e não estraga, né? Então, é um exemplo do eteno. A anilina, fenilamina, C6H7N. A anilina também é denominada de fenilamina e pode ser considerada como um dos compostos aromáticos mais simples. É um composto orgânico que, em seu estado puro, se apresenta como um líquido oleoso incolor. Boa noite, Marília. Com um odor característico, tornando-se castanho em contato com o ar. A sua forma pura lembra o cheiro de peixe podre e um sabor aromático cáustico, de veneno amargo. Não se evapora facilmente à temperatura ambiente, sendo facilmente inflamável, queimando com uma chama fumacenta. A anilina, ela é levemente solúvel em água e se dissolve facilmente na maioria dos solventes orgânicos. Boa noite. A anilina é usada para fabricar... Só um pouquinho, pessoal. A anilina é usada para fabricar uma ampla variedade de produtos, como, por exemplo, a espuma de poliuretano, produtos químicos agrícolas, antioxidantes, estabilizadores para a indústria do látex, herbicidas e verniz explosivos. Ela também é usada entre diversas outras funções,
como a matéria-prima para inúmeros corantes, advindo daí exatamente o uso até errôneo deste termo como sinônimo de corante. Existe aquela anilina da madeira que pinta o cabelo, né? É um perigo para quem faz. Então, deixa o cabelo rosa, vermelho, sei lá. Boa noite. E ela prejudica o cabelo, na hora fica um espetáculo maravilhoso, mais tarde o cabelo fica totalmente quebrado. Também é usado em bolos, o que dá aquele gosto, né, no glacê, enfim, um gosto horroroso para algumas pessoas, né, que eu, por exemplo, não gosto. E ela é muito perigosa também, porque pode causar sérios problemas à saúde. Bom, o álcool, etanol. Álcool etílico, etanol, C2H6O. É um álcool derivado de cereais e vegetais. De cereais e vegetais. No Brasil, o álcool etílico ou etanol é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos e México é utilizado o milho, beterraba, dentre outros. É utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas fermentadas, cerveja, aguardente, vinho, produtos de limpeza doméstica e também de combustíveis para automóveis. O éter etílico, etoxietano, C4H10O. É o éter comum que compramos em farmácia. Possui outras denominações, como éter sulfúrico, éter dietílico ou etoxietano. É um líquido incolor, de cheiro característico, que foi obtido pela primeira vez por Valérius Cordus, no século XVI. Ao submeter o álcool etílico à ação do ácido sulfúrico, ele é muito perigoso, tá, pessoal? Tem pessoas alcoólatras, enfim, que tomam o álcool puro e daí acelera um processo daquela doença que dá, né, no estômago. É extremamente volátil, com temperatura de ebulição de aproximadamente 34,6 graus Celsius. Seus vapores são mais densos que o ar. Sendo assim, se acumula na superfície do solo, formando o oxigênio, uma mistura extremamente inflamável, ou seja, que pode explodir tudo. Em várias experiências que se faz, né, com o álcool, causa aquela fumaceira, assim, né, sobe, ou então aquela espuma que sobe toda, formando uma explosão. São experiências aí. A utilização do éter etílico é feita em pacientes. É um poderoso anestésico porque relaxa os músculos, mas afeta ligeiramente a pulsação, a pressão arterial e a respiração. Possui a desvantagem de causar irritação no trato respiratório e a possibilidade de provocar incêndios no ambiente. Oi, Luiz, tudo bem? Sua comercialização deve ser fiscalizada pela polícia, da mesma forma que é feita com a acetona, devido a esse composto ser usado para sintetizar a cocaína. Eu falei que é o éter, mas não é o éter que causa... Agora não consigo me lembrar o nome da doença, do alcoólatra, né? Da pessoa que bebe muito, toma álcool. É o álcool. Desculpe o erro. Ácido acético. É o ácido etanóico. C2H4O2, também designado de ácido etanóico, é um ácido monocarboxílico alifático. É o ácido carboxílico conhecido há mais tempo, miscível em água, em todas as proporções. É incolor, cristaliza a 16,59 graus Celsius. Como ácido acético glacial anidro, sendo o composto essencial do vinagre de mesa. Esse ácido obtém-se por oxidação de líquidos que contenham álcool com o oxigênio do ar, por destilação seca da madeira, por adição catalítica de água no acetileno e posterior oxidação de acetaldeído obtido. É ainda utilizado para a obtenção de acetona, preparados farmacêuticos, aspirina, fenacetina, antipirina, acetato de alumínio e outros acetatos.
O ácido acético, que é quase o vinagre, ele também é utilizado para emagrecer, né? Tem muitas pessoas que querem ficar sequinhas, magras, então utilizam o ácido acético, que é o vinagre, né? Mistura o vinagre e toma. Pode causar problemas, tá, pessoal? Gastrite, enfim. Mas é muito utilizado para isso, tem muitas pessoas que usam. O petróleo. O petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos, sendo que os principais são os hidrocarbonetos, ou seja, substâncias formadas somente por átomos de carbono e hidrogênio, e que podem ser subdivididas em 5 grupos principais: alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e aromáticos. Falaremos mais a respeito desses grupos e como eles interferem na composição do petróleo e de seus derivados mais adiante. Na composição do petróleo também são encontrados compostos orgânicos que possuem átomos de hidrogênio, de nitrogênio, oxigênio e enxofre, além de poder conter também alguns metais. Visto que o petróleo foi formado pela decomposição lenta, milhões de anos, de matéria orgânica, seres, animais e vegetais. É de se esperar que a maior parte da sua composição seja de hidrocarbonetos, sendo, portanto, natural que elementos derivados da matéria orgânica encontrem-se em menor quantidade no petróleo extraído atualmente. Como é que é feita a destilação? Estou em todo o processo aqui nessa parte, tem o desenho da maneira que é feita a destilação, né, do petróleo. Para obtermos os derivados do petróleo e os torná-los utilizáveis, o óleo cru passa por uma série de processos até atingir seu estado final e será então consumido. O que é a destilação fracionada? Eu lamento a minha voz, assim, eu estou realmente me esforçando bastante, mas não posso fazer nada, né? Esse clima que mata as pessoas. Voltando. Para separarmos uma mistura de produtos, utilizamos de uma propriedade físico-química, o ponto de ebulição, ou seja, a certa temperatura o produto irá evaporar. A destilação fracionada é um processo de aquecimento, separação e esfriamento dos produtos. O processo de destilação fracionada compreende o aquecimento de uma mistura de mais de 2 líquidos que possuem pontos de ebulição não muito próximos. Assim, a solução é aquecida e se separa, inicialmente, o líquido com menor ponto de ebulição. Em seguida, a solução é aquecida até separar o líquido com o ponto de ebulição acima do primeiro líquido separado, e assim sucessivamente até a separação do líquido com maior ponto de ebulição. A destilação fracionada é usada, por exemplo, em indústrias petroquímicas, para separar os diversos derivados do petróleo. Ali tem a amostra, né, do petróleo bruto até ele chegar no gás, na gasolina, na querosene, no óleo diesel, no combustível. É bem fácil de entender, bem simples. A retirada do sal e da água que se misturaram ao petróleo. Primeiro, o aquecimento do óleo em fogo direto a 320 graus Celsius. E então, começa a separação. Na coluna atmosférica, que é o 2, o petróleo é aquecido junto com o vapor da água para facilitar a destilação. Ali no 3, né, que é bem embaixo, saída dos produtos já separados, produtos consumíveis e derivados do petróleo. Os combustíveis a seguir seguem a ordem em que são obtidos na coluna de fracionamento. O gás natural, né, é o primeiro lá em cima, é o metano, CH4, é o principal componente da primeira fração de destilados, compostos com ponto de ebulição menor que 40 graus. Nesta mesma faixa de temperatura, é possível ainda obter o gás GLP, que é o gás de cozinha, cujos componentes são propano, C3H8 e butano, C4H10. A gasolina natural compreende a segunda fração da torre de fracionamento com o ponto de ebulição abaixo de 200 graus Celsius. Tá ali, tá bem
demonstrado ali. É composta dos hidrocarbonetos com 5 a 10 átomos de carbono, ou seja, pentano, C5H12, e a dodecano, C12H26. Depois é a querosene. A querosene ela é obtida na terceira fração, composto por hidrocarbonetos de 12 a 16 átomos de carbono, cujo ponto de ebulição está entre 150 e 275 graus Celsius. Outra aplicação deste destilado é como combustível de aviões. O diesel. Os hidrocarbonetos com 12 a 20 átomos de carbonos compõem essa fração. Estes entram em ebulição na faixa de 250 a 400 graus Celsius. O diesel é usado para abastecer ônibus, caminhões e veículos pesados em geral. Parafinas e óleos lubrificantes. A fração correspondente à faixa de temperatura de 350 a 550 graus Celsius. E é destinada à produção de produtos para manutenção de carros, como, por exemplo, óleos e graxas para lubrificação. A parafina, por sua vez, é usada na composição de velas. Boa noite, Adriana. Estes hidrocarbonetos comportam de 20 a 36 átomos de carbono. O asfalto e o piche. Os compostos de carbono que possuem temperatura de ebulição acima de 550 graus Celsius encontram-se no estado sólido. Essa fração é destinada à produção de asfalto e piche, perigosíssimo até, né? Se nós, sei lá, pisarmos ali, é capaz de morrer queimado. Bom, tem uma série de exercícios que a gente pode fazer. Deixa eu dar uma olhada. E em seguida o Roberto vai colocar a prova de vocês. 48 horas para entregar. E depois eles mandam para mim, para que eu possa corrigir e colocar as notas. Não consegui corrigir e colocar nada ainda das outras, tá? Mas tá tudo no meu e-mail, tá tudo guardadinho. Para esse final de semana, com certeza eu vou estar bem melhor. Vamos fazer os exercícios? Então, assim, ó, os exercícios. Uma cadeia carbônica, para ser classificada como insaturada, deverá conter, letra A, um carbono secundário, pelo menos uma ligação pi entre carbonos, um carbono terciário, pelo menos uma ramificação, um heteroátomo. É letra B, pelo menos uma ligação pi entre carbonos. Por que eu quero fazer esses exercícios? A prova de vocês que eu fiz está toda baseada em cima deles, né? Vocês tendo todas as respostas, fica bem mais fácil de vocês concluírem as coisas, tá bom? 2. As chamadas colas de sapateiro podem causar problemas de saúde não só aos profissionais dessa área, mas principalmente às pessoas que as usam como droga. A cola de sapateiro é rica em compostos aromáticos, entre eles temos o hidrocarboneto aromático tolueno, que apresenta a fórmula molecular C7H8. Aliás, todos os hidrocarbonetos aromáticos são tóxicos. Dos compostos abaixo, qual corresponde ao tolueno? É a letra C, CH2, tá? A número 3. O Ministério da Saúde adverte: fumar pode causar câncer de pulmão. Um dos responsáveis por esse mal causado pelo cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias aromáticas, entre elas benzeno, naftaleno e o antraceno, que estão ali. As fórmulas moleculares dos 3 hidrocarbonetos citados são, respectivamente, C6H6, C10H8 e C14H10. É a letra D. O tingimento na cor azul de tecidos de algodão com o corante índigo, feito com o produto natural ou com o obtido sinteticamente, foi o responsável pelo sucesso do jeans em vários países. Observe a estrutura desse corante. Então, ela está ali. Nessa substância, encontramos
um número de ligações π, correspondente a, são 9 ligações π, que é a letra C. O 5. Na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N, aloamina, confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro, presente nesses compostos. Então, ali tem a ligação, a cadeia carbônica da N-aloamina, acima representada, pode ser classificada como letra C, heterogênea, saturada e ramificada. Nós vimos na última aula, né? A fumaça liberada na queima de carvão contém muitas substâncias cancerígenas, dentre elas o benzeno pirenos, como, por exemplo, a estrutura. Ali está mostrando a estrutura. A sua cadeia carbônica corresponde a um hidrocarboneto, letra A, insaturado, aromático, com núcleos condensados. Ele não se solta e é totalmente preso. A 7. A fórmula estrutural que representa corretamente um álcool com uma cadeia carbônica alifática insaturada é... Desculpe. Letra B. CH3, CH2, 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 CH, né, igual CH menos OH. Letra B. A 8. Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo. Letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído de forma homogênea em todas as regiões, independente da sua origem. Eu estou dando só as respostas, assim, já para falar menos até. O 9. Durante a destilação fracionada do petróleo, obtém-se sucessivamente produtos gasosos, nafta, gasolina e óleos lubrificantes. A ordem de volatilidade de cada fração está no tamanho da cadeia carbônica, letra C. A 10. O gás de cozinha, GLP, ele é produzido por refino do petróleo. É falso afirmar que, letra C, é formado por compostos de 5 a 6 átomos de carbono. Não é real. A 11. E última. A figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. A resposta é a letra A. O gás de cozinha, a gasolina, que a gente viu agora, né, há pouco o desenho, óleo diesel e o asfalto. Tá? É a letra A. Pessoal, eu lamento do fundo do meu coração, né? Foi uma aula, assim, cansativa. Na realidade, a gente só leu ali, eu falei algumas coisas, algumas consequências de cada substância. Terça-feira, a gente tem aula de matemática, eu espero realmente estar bem melhor. Tá bom? Se Deus quiser. Hã? Se Deus quiser, vai estar assim. Se Deus quiser. Melhoras, prof. Obrigada, gente. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite, obrigada, igualmente. Obrigada. Boa noite, prof. Boa noite, melhoras. Obrigada.